Fala, Lucas. Acho que a gente já está ao vivo aqui, né, no YouTube. Se o pessoal confirmar aí. Tá todo mundo ouvindo a gente? Tá tudo certo aí? O áudio tá bom? Comentem aí, pessoal. Sejam bem-vindos, Larissa, Agnes, Sérgio, Renata, Negresco. Estamos aqui ao vivo. Pessoal, hoje a gente tem um grande prazer, né, de trazer aqui um dos nossos alunos da ITS há bastante tempo, né, Lucas? Um cara que eu gosto demais, é altamente engajado, tá no nosso ITS Club, é aluno do curso também de teses tributárias. Já o professor Pedro Amarante vai entrar aí também. Ele teve um probleminha no computador, por isso que a gente acabou demorando um pouquinho para entrar, então peço já desculpas a vocês, né? E hoje, Lucas, a gente vai conversar, né, bastante, né, uma pauta bem extensa aqui sobre os últimos julgados, né, do STF em relação às matérias tributárias, né, que quase na totalidade incide aí também sobre o tema de teses, né? Então, queria primeiramente te agradecer, né, agradecer a todo mundo que está aqui com a gente, a Isabela, o Eric, o Sérgio, né? Dizer que eu quero fazer cada vez mais esse tipo de ação, né, junto com os alunos da ITS, e vários são exatamente iguais a você, né? Vários são alunos, mas poderiam também ser professores dos nossos cursos tranquilamente, pelo nível de entrega, pelo conhecimento que vocês têm, né? Então, eu sou muito feliz, tanto com a equipe de professores que a gente oferece para o mercado, como também o nosso nível de alunos, né? Que você acaba ajudando aí também um monte de gente, né? Lá no nosso grupo de alunos você já esclareceu um monte de dúvida, já falou sobre a tese do DIFAL, inclusive quero fazer uma aula contigo depois só sobre essa tese, né? Você é um grande especialista, então obrigado primeiro e é isso. Vamos embora. Prazer é todo meu tá aqui na ITS, né? Foi um grande achado meu na internet, né? Conhecê-los, né? Até porque a ITS não é daqui, né? Eu estou em Goiânia no momento e bom, muito proveitoso, curso excelente, né? Professores espetaculares, né? O Pedro Amarante é uma grata surpresa, acabei conhecendo na ITS. Grande amigo agora, a gente discute com frequência alguns assuntos tributários, não limitados ao que a gente tem no curso, né? Ele é muito aberto para isso, eu ligo para ele, quando vi que no curso teria o professor Gabriel Quintanilha, me interessei bastante, ele foi meu professor na FGV, né? Um grande amigo também, já fiz um curso com ele, inclusive, sobre esses assuntos de teses tributárias, estive com ele lá no Rio de Janeiro, no ano passado, fazendo, eu e um amigo, e eu já milito na área há alguns anos, né? Os cursos da ITS não são simplesmente para quem está começando, para quem está na área também, uma reciclagem muito, muito interessante, e um network sensacional, conhecer pessoas novas, talvez serviços novos, né? Porque o direito tributário está sempre se inovando, a cada dia mais, daqui a alguns dias a gente tem CBS por aí, quem sabe a próxima tese vai surgir aí, né? E essa troca de experiência é bem interessante. Obrigadão é um prazer estar com vocês aqui. Nada, cara. Queria deixar um abraço aqui também para a Efigênia, que está com a gente lá no ITS Club, né? O Sérgio, que também é membro do ITS Club, Cláudio, enfim. Eu acho que, como você falou aí, né? A gente busca realmente entregar um conteúdo prático, uma criação, um fomento de network, né? Acho que poucos cursos integra tanto como a gente. E o engraçado
em relação a nova reforma tributária, né? A gente teve uma aula muito boa com o Eric lá no clube no mês passado e ele falou uma coisa interessante nesse mês, né? Uma coisa bem interessante que é a gente vai conviver talvez aí com 2 regimes tributários completamente diferentes, né, Lucas, ao mesmo tempo. Então, hoje a gente vai tratar sobre teses tributárias, né? Quem atua na prática sabe que o principal gargalo da tese tributária, na minha visão, é a gente não saber efetivamente se o julgamento vai ser exclusivamente jurídico, né? E aí já fazendo uma crítica, ou se também vão ser levadas em conta outras características como a questão política, né? Enfim, acho que o nosso STF, infelizmente, está cada vez mais político. Né? Nós vamos falar, acho que durante essa live aqui, nós temos algumas decisões bem antijurídicas aqui, assuntos totalmente política, né? Eu particularmente tenho uma crítica ao ministro Alexandre de Moraes, ele é muito pró-fisco, sabe? Então, talvez ele tenha sido integrante do governo, né? Com todo respeito, né? Mas a gente fica criando situações jurídicas talvez um pouco deturpadas do que é o espírito da Constituição. Exatamente. E hoje a gente vai tratar sobre o que, Lucas? Dar um panorama geral aí para o pessoal sobre o que a gente vai debater, o que foi julgado principalmente na semana passada, né? Nós tivemos nas últimas 2 semanas muitas delimitações, pedidos de vista, né? Então, nós temos uma pauta até relativamente extensa, nós tentaremos ser breves, mas sem perdermos a profundidade do debate, né? Mas, a princípio, como não poderia deixar de ser, a decisão mais absurda de todas, né, a questão da contribuição do adicional de 10% da demissão sem justa causa, decisão da semana passada, talvez a segunda mais absurda delas, a questão da revenda de produtos importados, do IPI, né, essa para mim foi criada, é a criação de um ICMS federal, então eu tenho um bloqueio com essa decisão, estava até te falando agora há pouco, eu tenho um caso idêntico, e estava aguardando esse julgamento. Então, nós vamos abordar ainda ICSS, base de cálculo PIS e COFINS, a questão da ICMS antecipação, através de decreto, né, refletindo tanto no estado do Rio Grande do Sul, estado de São Paulo, que tem esses regimes, e também os reflexos dessa decisão, apesar de a razão de decidir é a mesma para a questão do DIFAL Simples Nacional. A maioria dos estados instituíram esse tributo por decreto. Então, o raciocínio do ICMS antecipação vai ser aplicado nos recursos extraordinários relacionados ao DIFAL. Espero que sim, né? A gente acabar com esse absurdo jurídico. Acho interessante a gente tratar também da questão do ICMS locadoras de veículos, a questão dos 12 meses. Enfim, nós temos aqui uma pauta aqui de uns 7, 8 julgados, tentaremos ser um pouco breves, mas sem perder a profundidade e tendo sempre a presença ilustre do Pedro Amarante aí, meu parceiro. Chegou. Primeiro, peço desculpas aí um pouquinho do atraso, eu tive um probleminha aqui com o navegador, com o antivírus, estava bloqueando minha câmera e eu não estava conseguindo entrar. Vocês não estão perdendo muita coisa vendo agora, não, mas acho que a gente vai poder debater melhor aqui, a gente aparecendo e podendo tratar desses temas que agora, impressionante a quantidade de julgamentos tributários que tivemos aí no STF. São tantos julgamentos que para a gente fica difícil canalizar tudo em um informativo, em um post no Instagram, porque até a gente que trabalha, cuida do escritório, cuida dessa parte aí de mídia social do escritório, do marketing, a gente sempre está noticiando muito, mas para a gente é muito difícil estar acompanhando essa série de notícias, série de julgamentos, lendo tudo, até porque a gente sempre procura ler o inteiro teor para ver quais são os efeitos reflexos, como você falou, Lucas, o que é que tem por trás, né, desses julgamentos. Porque muitas vezes tem um julgamento que trata uma tese, por exemplo, o texto constitucional de férias começou a ser julgado, a gente vai falar, mas as férias indenizadas ali, que não foi muito noticiado, o ministro Marco Aurélio votou ao menos favorável à exclusão, por exemplo. Então, assim, a gente sempre tem que pegar o inteiro teor, pegar realmente a tese que foi fixada para
abordar bem, levar para os nossos clientes essa informação, levar para os nossos amigos, colegas tributaristas. E esse papel está sendo muito difícil nesse mês, sobretudo agora em agosto, e porque muitos julgamentos ocorreram, a grande maioria, inclusive, para o fisco. E eu acho que esse apanhado que a gente vai fazer hoje, com essa ideia que os Lucas tiveram, e o prazer de estar aqui novamente podendo debater, é justamente isso, é fazer essa pontuação e todo mundo aqui num brainstorm geral, pontuar quais são os pontos positivos e negativos, o que é que a gente concorda ou não, dessa quantidade de julgamento que teve agora, tentar canalizar tudo isso em uma live, vai ser difícil, mas vamos tentar. A Efigênia já botou aqui, semana passada foi de chorar mesmo, né? O grande Eduardo Souza Leão botou, incidência do IPI na revenda de importados foi mais um golpe para os contribuintes e acaba por prejudicar a própria indústria, que permanece sem competitividade frente ao mundo, e nós pagamos a conta. Cara, resumiu muito bem aí, viu, Eduardo? Na verdade, Eduardo, inclusive, enfim, seria um nome excelente para estar falando aqui de qualquer tese, né? Até porque domina e tem uma expertise já em tratar todas. Então, certamente, assim como nós, deve ter uma opinião muito bem formada sobre todos esses julgamentos. E IPI Revenda, se o Lucas quiser começar a fazer essas digressões nesse ponto, IPI Revenda foi um baque muito antigo, né? Nós estamos treinando nos idos lá de 2016, 2015, quando o STJ, em embargo de declaração, modificou o entendimento repetitivo, enquanto muitos contribuintes, importadoras, trading, já tinham o trânsito julgado dessa ação. Vem o STJ, modifica o entendimento, esse caso é levado ao STF, repercussão geral, posteriormente, aquelas empresas que não tinham conseguido trânsito julgado por causa de uma inadmissão de recurso repetitivo, melhor dizendo, negativa de segmento, passaram a ficar até numa diferenciação concorrencial, e hoje o STF, com esse julgamento, e dentre tantos outros, me parece que a PGFN vai propor agora ações ordinárias ações rescisórias de título judicial para aquelas empresas que já conseguiram o trânsito julgado da ação. E eu acho que é um ponto importante, se o Lucas quiser começar aí fazendo suas considerações. Os Lucas, né? Manda aí, Lucas Freitas. Vamos lá. Primeira coisa é essa insegurança, eu acho que gera falhas de mercado. Empresas têm trânsito em julgado, outras não têm, né? Então, assim, a gente precisava de um posicionamento mais consolidado, né, dos tribunais quanto a isso. Agora, quanto à questão do IPI na revenda, né, cara, eu particularmente não vejo... a questão, ela foi decidida muito com base na isonomia tributária, né? Que se o industrial com produção nacional tivesse feito essa operação interna no Brasil, a margem de lucro dele estaria embutida, né? Aí, por uma questão de isonomia, o Supremo entendeu que deveria ocorrer a tributação na revenda. A questão é a seguinte, é que a Constituição não autoriza, né, a essa hipótese de incidência da mera revenda. Tem que ter alguma operação de industrialização, né, salvo no caso da importação, que eu realmente concordo, né, no IPI importação é bem claro, né, eu realmente não me oponho ao IPI importação, até por uma questão também de isonomia, mas o raciocínio do Supremo, para mim, ele se equivoca, né, porque a margem de lucro na operação interna estaria embutida na base de cálculo do IPI, né, mas a questão que está por fundo é porque eles estão criando uma nova hipótese de incidência não prevista na Constituição. Isso, para mim, me incomoda muito. Existem outras formas de vocês proteger o mercado interno, né, de produtos que vêm de fora. O imposto de importação é uma delas, né, a função dele, além de arrecadar, é proteger a indústria nacional, né. Então, na minha concepção, é um erro grave, né, do Supremo. Não concordo com a decisão, inclusive porque a margem de lucro da indústria estrangeira, ela está embutida na base de cálculo no IPI importação. Ou seja, o que acontece na revenda, o raciocínio é o seguinte, se eu sou um distribuidor de um produto nacional, eu pago na minha revenda para um terceiro IPI? Não, você não realizou nenhuma operação. Agora, porque eu peguei um produto importado, aí eu tenho que pagar? Realmente não concordo. Acho que
acho que a minha posição é mais ou menos essa. Eu não sei o que vocês acham. Um posicionamento semelhante. Eu acho que nesse ponto aí, enfim, a gente não tem muito que chorar, a gente tem muito só apenas que expor o fato e, infelizmente, aí, enquanto não houver qualquer espécie de overruling ou fato novo, acatar a decisão, porque também é muito difícil você modificar agora nas instâncias superiores ou até instâncias ordinárias. Então, assim, me parece que é uma tese que, desde a época que era julgamento da legalidade dela em si, a própria previsão do CTN, do IPI saída, nunca concordei bastante com essa posição legal do STJ, e muito mais agora, né, frente a ainda a perspectiva internacional, de acordo, enfim, quando a gente fundamentava nessa espécie de ação, fundamentava assim, acordo do GATT, enfim, tinha uma série de fundamentos até da normatização internacional, e me parece que o Brasil ele não está em sintonia com aquilo que os demais países internacionais, enfim, do globo vem ofertando para os seus contribuintes. E, assim, hoje é um posicionamento que eu tinha até um pouquinho de esperança do Supremo, até porque Marco Aurélio já tinha dado um voto em uma cautelar, que foi do ano de 2016, em favor da empresa, eu já sabia que o voto ia ser favorável, né, ao menos do Marco Aurélio, e a esperança era que o Supremo viesse a manter esse posicionamento. Mas, enfim, já posicionou ao contrário, é uma perda grande dos contribuintes, principalmente, enfim, sobretudo os importadores, lembrando que nesse caso a Confederação Nacional de Indústrias foi contrária, ela entrou como um interveniente, um terceiro interessado, amigo da corte, e se posicionando de maneira 100% contrária à própria tese, o que é muito incomum, né? Você vê uma entidade de classe pedindo para entrar no processo como terceiro interessado para se manifestar de maneira desfavorável, tirando as entidades de classe que, por exemplo, são mais fazendárias ali, eventualmente, mas é difícil você ver uma CNI se posicionada. Mas nesse caso teve um conteúdo político ali em favor da sua classe, também não há nada de estranho, mas muito também pesou com grandes advogados e travou-se uma batalha ali com os próprios contribuintes que eram importadores. Enfim, tese perdida. Até saiu uma notícia no Valor, né? Não sei se vocês chegaram a ver. A manchete é: indústrias vencem no STF disputa bilionária contra importadores. Perfeito. Eu vi. Meia boca a manchete. A notícia também. Mas Gabriel Quintanilha, é o professor também do treinamento, falou muito bem sobre isso no LinkedIn, um post dele bem interessante, né? E ele fala assim: no Brasil, em vez de treinarmos para ganhar, é mais fácil matar o vencedor, né? Com a incidência reconhecida pelo STF, a indústria nacional não precisa mais brigar por competitividade, por melhoria no sistema tributário, por redução de tributação sobre a folha de pagamento. Cara, verdade, concordo assim com ele. Concordo. Realmente a decisão ela não faz sentido do ponto de vista técnico, né? A Constituição não autoriza em momento algum. Acho que, igual eu falei, na importação realmente faz sentido, né? Por uma questão, fica por destino, tributar e tudo mais. Do que está acontecendo hoje é que a gente está tendo uma violação ao 152 da Constituição, né? A mercadoria interna tem um benefício que a externa não tem, né? Então está tendo uma divergência com o 152 da Constituição. Exatamente. Até o Negresco colocou aqui: muito mais condizente o imposto de importação para a regulação do mercado. Não cria hipótese de incidência inexistente, como tu falou, né? Perfeito. O raciocínio é mais ou menos esse. Em relação... Vocês têm mais alguma coisa para acrescentar dessa tese ou vamos passar para a do FGTS agora? Lucas, tem tanta tese que eu acho que é até melhor a gente passar. Esse aí a gente tem de jus espernear, né? Exatamente. Vamos falar, então, da contribuição dos 10%, né, sobre o depósito do FGTS na dispensa sem justa causa, né, que a gente esperava realmente que, como a legislação mudou, que o entendimento também fosse modificar, né, mas também não foi o caso, né? Uhum. Realmente uma surpresa muito grande, né, nesse recurso extraordinário. Eu tinha uma esperança muito grande quanto a essa decisão, até pelo próprio comportamento e as manifestações da Caixa Econômica Federal, né, falando que a finalidade da contribuição já tinha sido exaurida, né, lá em 2012.
a manifestação da própria presidente Dilma Rousseff no veto dela, na extinção, da tentativa de extinção da contribuição, que dedicou a falar que os recursos eram imprescindíveis para o programa Minha Casa Minha Vida. Né? Realmente, só para quem não sabe sobre o assunto, vou tentar ser bem breve. Essa contribuição foi criada para pagar os expurgos inflacionários dos planos Verão e Collor, né, lá no 89 e 90. Inclusive, ela veio, essa lei só veio depois de uma decisão do Supremo Tribunal Federal, né, determinando a recomposição das questões do plano, as questões de atualização monetária que muita gente perdeu, né, e até mesmo a própria exposição de motivo da Lei Complementar 110 tem lá, né, que fica bem claro que é para pagar essa atualização monetária. Até fica aqui a crítica à criação da própria tese, até o livro do professor Leandro Pausen, né, o desembargador lá do TRF4, ele fala, essa contribuição é inconstitucional, a União está criando uma contribuição para pagar uma conta que é dela, né? Então, realmente, já a partir daí já começa o problema, né? Ela já foi enfrentada no Supremo uma vez anterior, né? Mas agora nós tivemos um enfrentamento, né, no recurso extraordinário 878.313, né, da questão do desvio de finalidade da contribuição, né, que essa contribuição, a finalidade dela já tinha sido exaurida, né, e para nossa surpresa, o Supremo, até foi um julgamento apertado, né, mas o Supremo declarou que ela era constitucional, né, o raciocínio do ministro Alexandre de Moraes foi no sentido que a real intenção da contribuição financiar o FGTS, né, assim, o Fundo de Garantia, o direito lá do 7º e 3º da Constituição, né, eu acho um raciocínio equivocado, né, tanto todo o processo legislativo, a origem da contribuição, o que diz a própria lei, né, e acho uma extensão para uma proteção de um direito social muito amplo, muito perigoso. Então, a União pode criar contribuições para manter todo tipo de direito social, sabe? Eu não sei, essa contribuição social geral, realmente, acho que a interpretação é equivocada, né? Não concordo, mas eu acredito que o Pedro pode até falar que ela não morreu, né? A gente tem duas coisas, dois fundamentos que a gente tem ainda para ser enfrentados, não foram enfrentados pelo STF, né? O Pedro pode falar um pouco melhor, né, mas eu tenho esperança, eu acredito na tese ainda. A questão da extinção dela, talvez o mandado de segurança talvez não seja um instrumento cabível mais depois da extinção dela em 1º de janeiro, né? Eu, inclusive, estava ajuizando ações de repetição de débito nesses casos, e tem a questão do risco, né? Mas aí cabe a gente trocar uma ideia, conversar, para ver se realmente continua valendo a pena. Perfeito, Lucas. Então, alguns pontos que é interessante destacar. Primeiro, realmente a derrota ocorreu. Eu sempre falei que existiam 4 teses para tentar derrubar a contribuição. A primeira delas, julgada em 2012, que foi justamente acerca da essência da contribuição dos 10% destinada, enfim, dos 10%, sobre os 10% da FGTS, quando da demissão sem justa causa do empregado. Como você falou, uma contribuição de 2001, existiam 4 teses, uma logo quando surgiu, enfim, foram 2 ADIs propostas logo em 2000, exatamente no ano de 2001, elas foram propostas, e essas ADIs, elas visaram a declarar a inconstitucionalidade da norma, tendo em vista que não se enquadrava ali dentre as espécies de contribuições. Eles fizeram algumas diferenças, assim, eles diziam, olha, isso aqui não é uma contribuição para de intervenção no domínio econômico, não é uma contribuição social das espécies social geral, que é aquelas que estão no artigo 149, e por causa disso, ela é inconstitucional. E aí, são ações diretas de inconstitucionalidade propostas antes da emenda constitucional 33, de 2001. Vale ressaltar isso, é um ponto importante, porque a gente vai falar dos fundamentos que permaneceram, né? E, referente a esse ponto específico dessa primeira tese, os contribuintes perderam no STF. Foi aí que Joaquim Barbosa, no seu voto, ele fez menção de que o pedido que o contribuinte tinha feito depois desse parecer da Caixa Econômica Federal de 2012, que era um pedido de perda da finalidade superveniente da contribuição, perdendo aquele caráter finalístico da própria contribuição, isso aí teria que ser julgado em uma nova ADI ou uma nova repercussão geral, e que aquela ADI,
por, naquela época, não ter se exaurido a finalidade, ele não poderia julgar naquela situação. Eis que, praticamente 8 anos depois, chega essa discussão novamente, quer dizer, já chegou há muito tempo, né, mas o Supremo traz para julgamento novamente, os contribuintes perdem essa segunda vertente, que é da perda de finalidade, sobrando outros dois pontos de vista jurídico para tentar declarar a inexigibilidade e a repetição do indébito. Hoje não mais inexigibilidade, mas propriamente a repetição do indébito tributário nos últimos 5 anos dessa contribuição. A primeira é aquele fundamento da Emenda Constitucional 33 de 2001, que a Emenda Constitucional, se eu não me engano, é de dezembro de 2001, ou seja, ela veio 6 meses após a Lei Complementar 110. A Lei Complementar 110 ela foi uma norma anterior à vigência dessa emenda constitucional, à promulgação dela, e essa emenda constitucional ela vem retirar a materialidade, ao menos assim que os contribuintes defendem, prevista no artigo 149, parágrafo 1º, dessa contribuição, da contribuição adicional 10% da FGTS, porquanto ela afirmou, essa emenda constitucional disse, que as bases de cálculos teriam que ser exclusivamente folha, valor aduaneiro, e não é receita bruta, não, folha, valor aduaneiro e a outra folha, valor aduaneiro. Do 149, parágrafo 2º? Parágrafo 2º, exatamente. Faturamento, receita bruta, ou valor da operação, e na importação, o valor aduaneiro. Perfeito. Então, em nenhuma dessas hipóteses seria o valor dos depósitos vinculados à conta da FGTS. Então, esse é o fundamento dos contribuintes. Logo depois da promulgação da Emenda Constitucional 33 de 2001, os contribuintes também propuseram algumas ADIs, assim, depois que essa discussão foi levada para frente. Eu até aqui faço o número delas, enfim, eu fiz um apanhadozinho, que são as ADIs que atualmente se encontram pendentes de julgamento no Supremo, de número 5.050, 5.051 e 5.053, que visam justamente levar esse fundamento, que é um fundamento também aplicável às contribuições destinadas aos terceiros, é o que vem sendo discutido hoje no caso do SEBRAE, lá no STF, que a gente vai falar dele mais lá na frente, e do INCRA, que são 2 contribuições destinadas aos terceiros, mas aplicando a ratio decidendi, ou aplicando os fundamentos, a razão de existir desses fundamentos, é que os contribuintes querem levar essa vitória no STF. Lembrando, levando em consideração esse fundamento, a gente já conseguiu vitórias aqui no Tribunal Regional da 5ª Região. Até estava dizendo no grupo do WhatsApp que a gente tem de direito tributário que esse entendimento recentemente foi revertido aqui na 5ª Região, de uma vitória que a gente tinha conseguido em dezembro de 2018, e era um precedente que durante o ano de 2019, praticamente até outubro, passou sendo aplicado, ou seja, todo o processo que caiu na 4ª turma sobre esse tema, bem como sobre a contribuição destinada ao terceiro, sobre essa vertente, a gente passou a ter o êxito no TRF. Eis que chega uma modificação de posicionamento, tendo em vista que havia ocorrido a modificação de um desembargador, e o novo desembargador que entrou, componente da turma, ele modificou o entendimento dele e levou para a sessão ampliada, que aqui, por exemplo, chegou, a maioria formou-se 2-1, não tem mais embargo de infringente, o processo vai para a sessão ampliada e a segunda turma, a unanimidade era negativa. E aí os contribuintes tiveram a derrota de 3-2 e hoje a gente não tem, ao menos aqui no TRF da 5ª Região, precedente positivo sobre esse tema, que é essa terceira vertente dos 10% da FGTS. A gente ainda tem aqui, sobre esse tema de precedente positivo, referente ao Simples Nacional, que a própria 4ª turma tem precedente. Referente a essa questão, esse quarto fundamento, se você quiser falar um pouquinho dele, Lucas, fique à vontade. Eu já falei bastante aí desse terceiro fundamento. E tu falasse disso, dessa tese especificamente, né, Pedro, no curso, né? Foi uma das teses do teu módulo específico, né? Perfeito. Falei dessa 4ª vertente, né? Assim, não falei muito dessa terceira. Essa terceira, talvez algum outro professor tenha falado, hoje eu não me recordo se ela foi fundamentada, mas eu falei dessa 4ª vertente, que é a vertente, enfim, que também teve publicação no Valor. Para quem não sabe, essa terceira vertente que eu falei, a gente teve um artigo que foi publicado no Valor, justamente destacando o julgamento que foi obtido aí em dezembro de 2018. A gente publicou essa notícia em janeiro de 2019, enfim, foi uma notícia que repercutiu muito, principalmente no nosso processo. O nosso processo foi jogado para processos com grande repercussão, enfim, houve um fuzuê grande, mais de 10 mil acessos no processo, muita gente talvez analisando a petição, porque desconhecia essa terceira vertente, mas é bom que a gente acha um ponto positivo que mais pessoas defendendo ganha força a tese. Então, não é de todo ruim você fazer uma publicação deste porte. Mas tem essa 4ª vertente aí que o Lucas vai falar, que é a da isenção aí da contribuição para as empresas que são do Simples. Para quem não sabe, as empresas do Simples, elas
pagam também essa contribuição. É uma das poucas contribuições que ela paga fora do Simples Nacional. Aí o Lucas vai falar um pouquinho dela. Vamos ver se ele aprender direitinho, né, Pedro? Não. Na verdade, ele tem o potencial de ensinar, né? E aí... que é isso? Não, vamos lá. Assim, eu acho que é bem simples essa resposta. Tá lá no 13, né, parágrafo 1º lá da Lei Complementar 123. A questão é que não há no rol de exceções lá do artigo 13, parágrafo 1º, dos tributos que estão fora do regime do Simples, onde você paga dentro da guia, menção a essa contribuição. Há tão somente, né, uma cláusula geral lá no inciso 15 desse inciso, que fala a questão demais tributos de competência da União, né, não que uma cláusula geral, né. A questão é que eu acho que isso tem que ser feito uma interpretação em conjunto com o parágrafo 3º do mesmo artigo, que isenta as empresas do Simples Nacional do pagamento das demais contribuições instituídas pela União. Isso engloba contribuições de melhoria e engloba também contribuições especiais. Até a forma de você definir por que é contribuição especial, né? Até a doutrina fala que para você diferenciar de contribuição de melhoria, né? Então, o parágrafo 3º tem que ser interpretado em conjunto com a disposição do inciso 15. Então, não pode ser cobrado de empresa do Simples Nacional. Até por uma questão de tratamento favorecido, regime favorecido, e há, de fato, essa isenção na lei. Né? Então, e aí, pelo CTN, as isenções interpretam-se literalmente. Né? Então, o 108 do CTN é muito claro quanto a isso. Existe até um precedente desfavorável no STJ, né, sobre essa matéria, em que ele estende o conceito de FGTS Direito do Trabalhador, ao adicional contribuição social, o adicional de 10%. Uma interpretação totalmente contrária ao que o CTN determina, né? Então, a ideia é mais ou menos essa. Eu não sei se o Pedro é o cara da tese, mas eu não sei se ele tem nada para acrescentar mais. Mas meu raciocínio com a questão é essa. Não, perfeito. Eu também discordo que, enfim, eu não sou o cara da tese, mas é uma tese que assim, alguns, principalmente indústrias que são do Simples Nacional e tiveram aí nos anos de 2015, 2016, 2017, 2018, 2019, bastante demissão, elas são talvez grandes beneficiadas aí dessa tese, né? Porque outras empresas que não têm tanta demissão não têm muito benefício. Mas para esse tipo de empresa, essas indústrias que são do Simples Nacional, tinha esse fundamento, e como você falou, assim, você pode chegar à vertente de dizer que dentro daquele rol ali que tem lá no artigo 13 da Lei Complementar 123, está enquadrado a contribuição de 10% do FGTS, porque tem lá uma contribuição de FGTS. Como a gente sabe, o FGTS não é uma contribuição, ou seja, não é um tributo. O FGTS, quando eu estou dizendo, é aqueles 8%, né, que você paga descontando do empregado. Mas, ao menos, a gente defende que quando esse dispositivo, artigo 13, no parágrafo 1º, se eu não estou enganado, ele traz esse rol, que é um rol taxativo de contribuições que podem ser cobradas para as empresas do Simples Nacional, quando ele fala contribuição ao FGTS, a gente sabe que o legislador não é muito técnico, ele quer dizer que é esses 8% do FGTS que pode ser cobrado da empresa por responsabilização em favor aí do empregado e que não seria extensivo ali a contribuição adicional de 10% do FGTS, até porque não há ali uma consonância na nomenclatura da própria contribuição. Ao menos assim se defende, a tese existe, não chegou uma pacificação ainda no STJ, a matéria não é constitucional, não vai chegar ao STF, ao menos eu penso assim, vai morrer no STJ e possivelmente via recurso repetitivo. Mais cedo ou mais tarde, pela quantidade de processos que existem sobre o tema, o STJ vai afetar e vai determinar o sobrestamento aí dos processos nos tribunais regionais federais, e a gente vai ter aí a pacificação sobre essa quarta vertente. E como eu falei, né, eu até escrevi um artigo recentemente, eu até falei, assim, ainda há esperança para os contribuintes, assim, a luta não foi vencida por completo, porque a terceira vertente que eu falei se aplica para as empresas que são tanto do Simples Nacional quanto para as empresas que são do lucro presumido e lucro real, e essa quarta vertente se aplica apenas às empresas do Simples Nacional. Então, enfim, para quem quiser conhecer um pouquinho mais da tese e acreditar aí que a contribuição ainda pode ser repetida, esse adicional 10% do FGTS, sobre o FGTS,
ainda vale a pena lutar. Ainda vale a pena propor uma ação ordinária, seja ela no juizado para as micro e pequenas empresas, ou na justiça comum para ter a aplicação desse precedente. Inclusive, volto a dizer, a gente vai falar agora, acho que da contribuição destinada a terceiros, foi um julgamento que começou especificamente com relação ao SEBRAE e ao INCRA, mas o que for decidido especificamente nessa tese das contribuições destinadas ao terceiro, lembrando que a gente tem um precedente em 2014 muito importante nessa tese e que muitos ministros que lá votaram naquela época ainda estão presentes no STF, eles podem julgar favorável esse tema aí, favorável à inexigibilidade das contribuições destinadas aos terceiros e aplicando a ratio decidente aí para a contribuição de 10% da FGTS. Nossa. O Pedro e Lucas, só antes da gente entrar nesse tema que Pedro falou, da tese das contribuições, a Efigênia botou aqui, existem outras ações, como vocês falaram, né, sobre essa questão dos 10%, inclusive algumas ADIs, né? Será que devemos ter esperança? Mas essas outras ADIs, elas tratam, dentre os temas, especificamente dessa segunda vertente. Eu não vejo muita, assim, eu não acho que é muito comum o STF modificar, principalmente em um curto espaço de tempo, um precedente repetitivo. Embora tenha sido apertado 6-4, eu não tenho essa expectativa com relação ao desvio de finalidade. Mas eu tenho essa expectativa com relação a essa terceira vertente, que no parecer no parecer do Ministério Público Federal, até um parecer muito bom para as ações em concreto, ou seja, em controle de constitucionalidade concreto, com as ações individuais, referente a esse tema, porque o que é que ele diz? E ao menos a gente fundamentou isso para tentar obstar o recurso especial e extraordinário da Fazenda. Esse parecer do Ministério Público Federal, ele diz assim, como se trata de revogação de materialidade, e hoje não tem mais respaldo constitucional, isso não seria uma matéria constitucional. E a gente tenta alegar esse fundamento para dizer, o recurso da Fazenda sequer merece subir, sequer merece chegar ao STF. Nesse caso, quando a gente está vitorioso, né? A gente perdendo aí já é outra perspectiva. Mas eu não tenho essa expectativa não, Lucas e Efigênia, assim, sendo bem sério, o meu foco mesmo é nessa terceira vertente. Eu acho que aí é o caminho para a gente arriscar. Inclusive, vou tirar das minhas esse tópico. Se eventualmente eu vier propor alguma ação nesse sentido, vou tirar a perda de desvio de finalidade. Com certeza. Ótimo. Então vamos lá, né? Vamos entrar nas contribuições do SEBRAE e do INCRA, né? Que foi a terceira ação que começou a ser julgada, né? Lucas, se quiser começar, fica à vontade. Vamos lá. Essas contribuições, essas CIDs, né? INCRA e SEBRAE, né? Elas estão sendo, a análise da constitucionalidade delas igual a gente falou agora há pouco, é a mesma questão dessa terceira vertente, né, a questão da inconstitucionalidade superveniente, em virtude da redação da emenda constitucional 33. Qual que é o argumento da Fazenda, né, nesse caso? O rol de bases que a Constituição prevê é meramente exemplificativo, né? Então, pode ser além de faturamento, além de receita bruta, além de valor aduaneiro na importação. Não tem como você concordar no entendimento desse, porque a Constituição ela não sugere bases de tributação. Não cabe ela sugerir, cabe ela outorgar competência e traçar limites para a tributação. Então, esse rol é taxativo, né? Mas qual que é a alegação? O 149, parágrafo 2º, diz que, em vez de colocar deverão, coloca poderão. É o mesmo raciocínio da questão da seletividade do ICMS. A Constituição também tem essa mesma disposição. Qual que é o raciocínio? A alternativa está entre essas três bases, mas não além delas. Senão a Constituição não precisava falar nada. Então, eu entendo que a folha de salários não pode ser base de cálculo para as contribuições. Inclusive, no caso de INCRA e SEBRAE. Agora eu vou dar uma visão muito pessoal minha, né, que muita gente reconhece a fala da inconstitucionalidade de todas as contribuições que estão lá no 5,8%. Por essa questão do sistema S, por essa questão do 149, parágrafo 2º. Eu, particularmente, não acredito nisso. É uma questão de unidade da Constituição e tudo mais. Nós temos dois dispositivos
que eu acho que vão encerrar a discussão quanto ao salário e educação e as contribuições devidas de fato ao sistema ES, SESI, SENAI, SENAC. Para mim, a questão do salário e educação está bem definida no 212, parágrafo 5º. Lá fala claramente a questão da folha. Eu tenho essa visão minha, então eu tenho essa impressão de que, quanto ao salário e educação, não há discussão. No 239, eu também tenho a previsão das questões dos serviços sociais autônomos, também fala da folha, né? Então eu tenho essa visão um pouco particular, eu não sei o que vocês acham, mas quando a questão da inconstitucionalidade superveniente da CID, INCRA e da CID, SEBRAE, é o 149, parágrafo 2º, não tem discussão, não tem outro dispositivo da Constituição autorizando com base na folha. Então eu entendo que eles são inconstitucionais. Tá travando aí para vocês? Só um... Não, aqui tá perfeito. Manda bala aí, Pedro. Travou para mim, então. Não, na realidade, assim, eu concordo com o Lucas em parte, mas eu discordo em outra. Por exemplo, eu sou defensor, primeiro, de que eu acho que essa é uma tese muito boa e acho que ela aplicava 5,8%. Então, eu concordo na parte da tese boa e de concordar com a emenda constitucional 33, que ela revogou ali as materialidades. Quando eu falei agora há pouco, eu falei que a folha estava mencionada, mas de fato a folha não é mencionada, que é mencionada faturamento, receita bruta e nas hipóteses de importação, o valor aduaneiro. Lembrando que o lead case aí, que trata desse tema, é justamente com relação à exclusão do ICMS da base de cálculo do valor aduaneiro do PIS e da COFINS de importação. Esse é o lead case que o STF, em 2014, ele afirmou ser taxativo o rol previsto no artigo 149. Se é taxativo, ele interpretou que o vocábulo poderão, ele tem uma ideia ali, não de uma faculdade, e sim de um deverão, digamos assim. Então, dessa forma, se aplicar aquele precedente a esse caso, não tenho dúvida que virá aí a vitória dos contribuintes com relação às contribuições do SEBRAE e do INCRA, que são especificamente que estão sendo julgadas. E só para quem não tem muita noção, assim, que não tem muito acesso a esse tipo de contribuição, nunca teve curiosidade de pegar uma folha ou pegar lá um DARF ou uma GFIP ou DCTF Web para olhar o que são essas contribuições fazem parte de um conglomeradozinho que as empresas pagam, que ao todo, a grande maioria das empresas ficam lá em torno de 5,8% de tributação sobre a folha. É o que eu sempre digo, assim, se uma empresa ela tem 100 mil reais de folha, 20 mil reais ela recolhe a título de CPP e 5.800 ela recolhe a título de contribuições de terceiros, elas são denominadas assim. Sendo que terceiros, ele é um gênero que tem várias espécies. Aí, como o Lucas falou, as espécies são SEBRAE, SESC, INCRA, Salário Educação, SENAT, SENAR, e tem uma série de contribuições. Então, cada empresa ela recolhe para destinação do segmento dela. Se é uma indústria, vai ter lá INCRA, e dentre outros, enfim. Se é comércio, vai ter lá SESC, certamente, vai receber um percentual e vai estar recebendo. Enfim, aí tem lá, você tem que olhar o FPAS dela e olhar na instrução normativa, cujo o número eu esqueci, para identificar qual é o percentual que se cobra. Aí, nesse caso das contribuições, eu penso um pouquinho diferente de Lucas, porque eu acho que esse entendimento que for dado ao INCRA e ao SEBRAE, ele é extensível às demais contribuições, ou seja, eu projeto para qualquer contribuinte quando entra com essa ação, retirada de 5,8%. Eu entendo o fundamento de que o artigo 212 ele traz uma hipótese nova ali quando fala do salário de educação, por exemplo. Nesse parágrafo 5º, e aqui eu trago apenas para debate, ele diz que a educação pública, a educação básica pública terá como fonte adicional de financiamento a contribuição social de salário e educação, recolhida pelas empresas na forma da lei. Quando ela diz isso, assim, eu tendo a pensar que ela traz uma previsão de se cobrar essa contribuição, sendo que, em complementariedade a esse dispositivo, se aplica a 149. Ou seja, se ela não for uma CID, ela é uma contribuição social da espécie geral. Eu não vejo muito como você pensar uma contribuição na Constituição, na esfera tributária, que não seja prevista no artigo 149 e no artigo 95. Eu penso que elas sempre estão atreladas, ao menos eu tenho para mim, né, assim defendo, que elas sempre estão atreladas a esses dispositivos. Então, para mim, para quem não sabe, o salário de educação ela corresponde, via de regra, a um percentual de 2,5% dos 5,8%, que é um percentual das contribuições ali, que ali estão incluídas, é o percentual mais alto. Agora está chiando um pouquinho aqui, agora voltou. Que é o percentual mais alto. Se a gente tira esse percentual, você vai deixar ali em torno de 3,5%. Então, você
tira bastante ali, você perde um pouco a efetividade da ação. Eu penso que é extensível, tá certo? Eu penso que é extensível às demais contribuições, e quando eu projeto 5,8 e peço contribuição por contribuição e menciono lei por lei de cada uma. Eu não penso que uma lei pode impor uma materialidade, uma base de cálculo que não aquelas previstas na própria Constituição, e nesse caso, pelo parágrafo 5º do artigo 212, não mencionar expressamente a folha propriamente dita, eu penso que recairia no artigo 149, e entrando no artigo 149, entra naquelas hipóteses lá de taxatividade que não está prevista a folha. Então, a contribuição social de espécie geral, que tenha como base a folha, mas que a materialidade dela, ou a base de cálculo, também a base de cálculo, melhor dizendo, ela está esvaziada para esse tipo de contribuição, sendo passível, sim, a inexigibilidade dessa contribuição, bem como a repetição do indébito. Penso que assim pode ser fundamentado, mas já tive decisões contrárias, inclusive com relação a fundamentando, como o Lucas falou, foi uma sentença em primeira instância, alegando justamente que há súmula vinculante, dizendo que o salário da educação é constitucional, mas uma súmula vinculante que é 1999, anterior à emenda constitucional 33. Então, de certo, é totalmente inaplicável ao fato. Esse é o nosso fundamento, isso que a gente subiu ao tribunal. Na prática, aqui no TRF da quinta região, a gente vai perder tudo, né? A gente sabe que tem que esperar o julgamento do STF. Depois que o STF julgar, e se for favorável aos contribuintes, a gente vai entrar nessa discussão, se aplica aquela ratio decidendi a todas ou não. Aí vai ser uma discussão que a Procuradoria vai fazer, certamente, um lobby dela, e nós, advogados, diante desses fundamentos que a gente está apresentando, também vamos tentar apresentar e levar lá para os tribunais e até chegar no STJ eventualmente. O Eduardo Souza Leão deixou a contribuição dele aqui, ele botou, quando do julgamento do RE, né, o STF foi expresso no sentido de que as bases tributáveis elencadas no parágrafo 2º do artigo 149 são taxativas e não exemplificativas. Ele ainda complementa que nas contribuições sobre o salário, educação, INCRA e SEBRAE, a base de cálculo é a folha de salários, nos termos do artigo 109 da Instrução Normativa 971. Razão pela... Concordo com o Eduardo, e concordar com o Eduardo é muito bom, né? Porque, enfim, ele já deu aí o posicionamento dele bem fundamentado. Eu concordo plenamente. Eu acho que é inconstitucional esse julgamento que ele mencionou do 559-937. Foi um julgamento que, se eu não me engano, foi de 2014, que tratou da exclusão do ICMS, da base do PIS, da COFINS, importação, que não tem nada a ver com o PIS-COFINS, exclusão do ICMS do PIS-COFINS sobre faturamento. Enfim, é só dizendo que o ICMS não compõe o valor aduaneiro e, como eu falei, assim, o STF, de fato, como o Eduardo bem lembrou, diz que ali é taxativo. O poderão não tem caráter de faculdade. Olha, ele colocou aqui agora, não observa a possibilidade de deferimento do pedido liminar, já que eventual denegação em sede de decisão final poderia trazer problemas burocráticos para a reversão. Exato. E Eduardo sabe bem que uma eventual liminar, você vai ter um problema de obrigação acessória. É muito difícil hoje você zerar uma contribuição destinada a terceiro. Por quê? Porque o comando hoje desse TF Web social não permite que você tenha uma exclusão de ofício sem uma fiscalização. Você certamente vai ser fiscalizado, embora você mencione lá que há uma decisão judicial, etc. e tal, possivelmente você pode ter uma dificuldade operacional. Muitas decisões na prática também. De que você consegue, às vezes, uma sentença boa, mas é difícil de operacionalizar. E muitas vezes, como eu costumo até dizer nas oportunidades que eu tenho para falar, você vai questionar isso, consultar a Receita Federal, e eles dizem, não, isso aqui não é interpretação de norma tributária de tributo, isso aqui é interpretação de obrigação acessória, logo não respondem. É algo um pouco até estranho, mas, enfim, aí você fica vendo como é que você vai arriscar com o seu contribuinte para transformar aquela energia gasta e a vitória obtida em dinheiro. Está aí a liminar também. Aí Eduardo botou aqui que a decisão hoje da terceira vara, essa foi toda a fundamentação. Parece piada, é verdade. Ô, Lucas, como é que está o TRF1 em relação a isso, hein? Cara, indefere tudo. Tudo. Os processos que eu envolvo essa questão. Sistema S está sendo indeferido, inclusive também a limitação à base de 20 salários mínimos. Todas as minhas ações envolvendo o tema não têm liminares deferidas. Nenhum processo. Realmente difícil, bem difícil por aqui. O julgamento iniciou 2-2, se eu não estou enganado, dessa primeira vertente, né? O Lucas lembrou de um ponto aí importantíssimo, que existe essa segunda vertente, que é da limitação dos 20 salários mínimos,
com base das contribuições destinadas ao Sistema S, com base na legislação antiga de 1975, se não me engano, né? Eu esqueci até o número da lei aí, eu vou procurar aqui, ver se eu consigo mandar para vocês, mas que houve a revogação do CAPT, ficou o parágrafo 1º, e esse parágrafo 1º está vigente aí, não foi revogado expressamente, e hoje pode produzir esse efeito com essa decisão, que também foi desse período de pandemia de Napoleão, né, que eu acho que é o que o Lucas está falando, que deu essa reação positiva. O julgamento é de março, salvo engano, e a gente tem um precedente mais recente também, teve em junho, e foi reaplicado novamente o entendimento. Depois eu vou até procurar aqui o número do julgado para passar para vocês. Massa. Pessoal, pelo tempo, vamos entrar em outra tese, né, que é a da exclusão do ISSQN, né, da base de cálculo do PIS e COFINS, que afeta aí diversas empresas de serviço do país, né? Essa tese, querendo ou não, decorreu aí também da exclusão do ICMS, do PIS e COFINS, e fora tudo que ela representa, a gente também tá na expectativa para ver o que o Supremo fala, né, em relação a isso, porque vai dizer realmente o que é que vem por aí também na do ICMS, né? E aí eu queria saber o que é que vocês acham, né? É uma tese que não foi completado o julgamento, né, mas tem uma boa chance aí de vitória para o contribuinte, né? O raciocínio é o mesmo, né, da questão do ICMS. Não vejo por que o Supremo mudar de entendimento por causa disso. Se o ICMS não integra o conceito de receita ou de faturamento, lá do 195.1 da Constituição, faz sentido algum o ISS fazê-lo também, né? Acho que nesse ponto, para mim, acho que é a tese com maior grande chance de êxito do contribuinte, para te falar a verdade. Eu concordo também com... Eu não realmente, nesse tema aí, eu não vejo muita hipótese do contribuinte ganhar. Embora já tenha discutido, enfim, em oportunidades de sala de aula, com alguns professores meus, quando eu tive a oportunidade de estudar lá no INSPE, lá em São Paulo, defendendo que havia uma diferenciação entre o ISS e o ICMS, alegando que o ICMS seria por dentro, que existia a sistemática da não cumulatividade, mas para mim são dois tributos ali que compõem ali o faturamento, que são dois tributos destacados e que, enfim, para mim o cálculo dos dois é por dentro. Quem quiser fazer o gross up, fazer o cálculo para colocar o tributo por dentro, coloca, embora o ICMS tenha a cobrança de fato por dentro. Enfim, eu não cheguei a concordar muito com o que foi decidido. Para mim, a aplicação da raça decidente, para mim, é direta, e não há que haver essa discussão. E outra oportunidade que eu acho que é interessante seria julgar essa ADC de número 18, que essa sim eu tenho mais medo, e respondendo a pergunta de Efigênia, do que a ADI lá dos 10%. Essa aí eu acho que pode surgir uma discussão de novo sobre a exclusão do CMS da base do PIS e da COFINS com a nova composição do Supremo. Não seria estranho se isso ocorresse, não seria, sendo bem sincero. Eu acho que pode ocorrer, mas espero que não. Embora eu tenha medo, eu espero que o julgamento venha a ocorrer rápido, com a composição mais próxima da composição antiga, né, que foi de 2017, o julgamento, e que venha a ser favorável. A expectativa é essa. Voto de suspensão agora do ministro Dias Toffoli, certamente também por um voto político, uma questão ali de esperar também aqueles ânimos dos cofres públicos. Dias Toffoli deve votar desfavorável. Assim foi o julgamento dele no Supremo, e foi um julgamento muito enfático, bateu muito nessa tecla, e não ser possível excluir o ICMS, receita bruta, diferente de receita líquida, deve vir desfavorável também, mas pediu vistas, acho que vai dar uma arrefecida. Ele é presidente hoje do STF, está ali também para fazer a política com o presidente da República, né? Mas acho que deve vir aí um posicionamento positivo. Muito bem lembrado, Pedro. Eu esqueci até o que eu ia falar, decorrente do que tu falou. Ah, sim, lembrei. Até nesse voto do Celso de Mello, é importante lembrar que ele vai sair, né, já. Foi importante. Nesse voto, especificamente, eu até mandei parabéns lá para a Fabiana Del Padre Tomé, que ele cita ela, né, um artigo dela no voto dele. Então, verdade. Importante. Tens alguma coisa mais, Lucas, a tratar disso, ou posso passar? Eu acho que esse é um ponto bem pacífico, eu não tenho nada a acrescentar, não. Show. Vamos falar, então, do ICMS agora? Vamos.
Temos alguns assuntos de Fique à vontade, ICMS para começar. Que é outra tese que Pedro falou também no curso, né? Na realidade, por via reflexa, pode se aplicar. Acho que é isso que o Lucas vai dizer. Isso, exatamente. Pode começar aí, Lucas. Vamos lá, né? Bom, a gente tem a questão do ICMS antecipação, né? Através de decreto. Foi o recurso extraordinário 598677, né? E o Supremo entendeu, né? Acho que com razão, nesse ponto, de que não poderia, havia uma ofensa ao princípio da reserva legal, a determinação de antecipação do recolhimento de tributos lá da diferença entre a alíquota interna do estado de destino e a alíquota interestadual, né? O parágrafo 2º, inciso 7 e 8 do artigo 155 da Constituição, né? Nesse ponto, concordo totalmente, né? O CTN, ele prevê que o fato gerador será definido em lei, né? A argumentação do fisco muito rasa, de que havia só uma mera alteração do tempo para recolhimento do tributo. Há, de fato, um fato gerador presumido, criado por decreto, que é totalmente vedado pela Constituição e pelo Código Tributário Nacional, pois somente a lei pode criar o fato gerador da obrigação tributária, né? Acho que isso vai ter reflexos bem interessantes pelos estados que eu conheço, no Rio Grande do Sul, né? Estado de São Paulo também, tem até um artigo do tributário nos bastidores, né? Falando sobre essa aplicação dessa decisão no estado de São Paulo. Muito interessante para o contribuinte que vende para o estado de São Paulo. Eu tenho clientes dessa forma. Algo que, puxando mais aqui mais para o meu dia a dia, que eu lido muito, esse raciocínio se aplica totalmente para o DIFAL do Simples Nacional, né? Aqui em Goiás, eu já conversei com o Pedro sobre isso, em Pernambuco também isso acontece. O DIFAL Simples Nacional foi criado através de um decreto aqui em Goiás. O raciocínio é o mesmo, os fundamentos constitucionais são os mesmos, possibilidade disso ser aplicado na ADI 5464 e no recurso extraordinário 97821, enorme, né? A gente já está 4-1, salvo engano, né, no julgamento do recurso extraordinário lá no Supremo. Expectativa muito favorável para o pessoal do Simples Nacional. Não sei o que o Pedro acha, mas eu acho que essa relevância desse julgado é muito importante. Eu, inclusive, vou começar a colocar nas minhas petições de falta Simples Nacional, tem uns 4, 5 para ajuizar essa semana. Já vou mudar a petição para colocar essa decisão do Supremo. Somos dois. Você é o rei do DIFAL aí em Goiás e Pedro é aqui em Pernambuco. Então, essa tese está bem... Que é isso. Ao menos aqui não tem rei de DIFAL, não. Mas, não, de fato, foi uma decisão importante. Eu acho que, dentre as decisões da pandemia, a grande maioria, como o Eduardo mencionou aqui do lado, foram desfavoráveis, né? Que até é um motivo de... A comunidade tributária vem se sentindo bastante essas decisões que vêm sendo negativas, até porque a gente começa a fazer conjectura, né? Porque pode estar tendo ali um fator político, por causa dos cofres públicos, da dificuldade que hoje se tem por causa da pandemia. Eu espero muitas vezes que não, até de ser otimista, mas realmente é difícil. E eis que vem essa decisão positiva, como a gente vai falar também de salário e maternidade, eu acho que talvez de maneira mais breve, porque ela tem um campo de aplicação grande, assim, tanto aqui no estado de Pernambuco, essa questão do DIFAL, do ICMS antecipação, né? Eu digo DIFAL, mas vulgarmente falando, mas o ICMS antecipação cobrado para as empresas do Simples Nacional é feito mediante decreto. Então, surge aí um novo fundamento para você, para aqueles contribuintes propor, colocar na petição. Eu sempre coloquei na minha. Eu não trago, inclusive, não levei essa matéria para aula, porque cada estado tem a sua disciplina, né? Eu tratei mais da base da tese em si, que é base da não cumulatividade, regime favorecido para as empresas, mas é algo que é uma tese que foi julgada pelo Supremo, que tem aplicação reflexa, assim como ocorreu na tese da exclusão do CMS, essa aí que o decreto não pode determinar que haja antecipação do ICMS, ela é extensível, sim, a outras teses, como a do ICMS antecipação para as empresas do Simples Nacional, a depender de cada estado. Aí tem que olhar se está sendo cobrado pela URI ICMS, ou se pela própria legislação, se há alguma lei
específica para tratar desse tema, ou se é de fato um decreto. E se for um decreto, como o Lucas falou, já se preparar para colocar nas petições. Como eu sempre gosto de falar, essa tese de antecipação do ICMS ela tem uma repercussão boa para as empresas do Simples, embora muita gente não creia muito nisso, né? Mas eu acho que o Lucas sabe também disso, que existe uma quantia boa para recuperar, que pode dar uma aliviada boa nessas empresas, e que surge um novo fundamento muito importante. Na Operação Resgate, né, Pedro, há mais ou menos, sei lá, 3 semanas atrás, tu, inclusive, falou um caso, né, de um cliente teu que, quando você parou para ver, era mais de, sei lá, $500 mil envolvido ali, né? Então, a projeção, né? A projeção, quando você pega o extrato de fronteira, e aí não é essa tese especificamente que foi julgada pelo Supremo, tá certo? É a aplicação reflexa dessa tese. Mas, trazendo já para uma tese que a gente não ia comentar aqui, mas que o julgamento foi iniciado no Supremo, e aí o Eduardo falou que tem receio por causa dessa crise econômica que o julgamento venha reverter. Mais ou menos nesse caso, a gente já tem um posicionamento 4-1 favorável aos contribuintes, né? Nada impede ali que possa haver algum outro julgamento contrário, uma reversão, mas a gente já tem um norte ali muito positivo, ao menos virar um 4-1 é mais difícil. E a gente tem a expectativa que possa vir realmente favorável esse julgamento, e se não for por a via que está para ser julgada, que é pela via da tese da não cumulatividade e tratamento diferenciado das empresas, que seja aí pela essa segunda via, com base nesse julgamento em repercussão geral do STF. Show de bola. Agora vamos para mais alguma coisa, Lucas? Eu posso passar aqui? Não, pode passar. Acho que tá tudo bem explicadinho. Agora a gente vai falar sobre ICMS, a incidência de ICMS, né, na venda de veículo usado pelas locadoras, né? Isso. Assunto muito interessante. Tem inclusive um cliente nessa situação aqui no escritório. O negócio dele de fato é esse, né? Ele compra o carro com isenção de ICMS, aloca o carro e depois de um tempo ele vende o carro, né, para ganhar dinheiro tanto na locação quanto na revenda do veículo, né? A questão que foi enfrentada no Supremo, né, é a questão de um convênio do CONFAZ, né, o convênio 64 de 2006, que disciplina a forma dessa isenção, né? Na forma, inclusive, o que o CONFAZ realmente deve interferir, né? Pelas normas que a Constituição fala e a Lei Complementar 24. Né? O Supremo decidiu, né, que é constitucional a incidência de ICMS, né, sobre a operação de venda realizada por locadoras de veículos de automóvel adquirido com menos de 12 meses da aquisição da montadora. Realmente faz sentido, até tem um voto, eu não me lembro de qual ministro agora, que fala que isso é uma nova hipótese de incidência tributária, questão de estar tributando bens algo que não é mercadoria, um bem do ativo, mas eu entendo que o convênio agiu da forma totalmente prevista na Constituição e na forma da Lei Complementar 24, né, porque se você não pode exigir que uma locadora de veículos fique com o veículo durante 12 meses, o objeto social dela não é locação de veículo, é compra e venda de veículos, é comprar veículo com isenção de ICMS para concorrer com a concessionária que pagou lá o ICMS, né? E você vai gerar uma falha de mercado se você não se você não impor alguma condição. Eu acho que 12 meses é extremamente razoável, né? Para uma revenda. Para a revenda de veículo, né? E aí fica com o carro 12 meses, aluga ele durante 12 meses, daqui 12 meses você troca a frota, né? Aí, se você fizer isso antes, o bem do ativo vira uma mercadoria, obviamente. E aí tem incidência de ICMS, né? É até legal, quem quiser dar uma olhada, depois dá uma olhada nesse convênio do CONFAZ, inclusive, assim, consta no documento, consta na nota fiscal. Então, eu concordo totalmente com o entendimento do Supremo nesse caso. Eu acho realmente que o contribuinte vai ter que aguentar durante 12 meses o veículo no estoque. O convênio é esse, né? O 64/2006, né? 64/2006, isso. Eu não tem nem muito o que complementar. De fato, enfim, foi um julgamento que repercutiu bastante. Eu acho que o foco ali o nicho de clientes ali eram menores, né? Então, você nunca ouviu falar muito não é todo mundo que tem uma locadora de veículo.
demanda muito dinheiro, demanda frota, tudo. Mas foi uma decisão que repercutiu muito aí para locadoras e que certamente pesará bastante no bolso delas. E como o Lucas falou ali, existe uma questão comercial e uma batalha, um entrave ali feito com as concessionárias. Eu não preciso nem entrar na ação do Supremo para entender que ali pode e deve ter havido lobby também das entidades de classe aí das concessionárias de veículos. Não preciso nem entrar na ação para entender que já deve ter tido essa espécie de lobby político, lobby, enfim, jurídico também. Mas eu tendo a concordar com o Lucas, assim, não é porque a gente é advogado que a gente tem que concordar com toda a tese, inclusive com aquelas que a gente advoga, né? Assim, a gente já viu muitos advogados bons que defendem academicamente que não tem nada de errado disso, um posicionamento que é contrário ao contribuinte, faz parte. A gente só tem que saber separar o joio do trigo, porque muitas vezes existem posicionamentos ali que a gente deixar de arriscar é muito negativo, principalmente para aqueles clientes que estão perto, né? Arriscar faz parte, embora você possa não concordar com aquilo que você está defendendo. Faz parte. Perfeito. Eu estava rindo do comentário aqui do Eduardo, ó, ele botou só... Também. Que tu entrou com todas as empresas aqui de Pernambuco. Né? Ele vai ter que ir para Paraíba agora. É verdade, Eduardo. A gente... Ele tem que começar a vida para a gente, né? Na realidade, não é uma verdade, não. E o Eduardo, certamente, se eu for olhar as ações que ele propôs, certamente deve ter bastante discussão nesse sentido. Até porque é um advogado com inúmeros clientes, um advogado gigante aqui do estado de Pernambuco, e que deve ter essa ação dominada, certamente mais que eu. Ele deve estar tirando onda aí. Lucas, vamos passar. A gente já está em 1h07 aqui de live. Vamos para outra tese, né, que você estipulou aqui, que é a do ICMS Crédito Limitado, a DI 3692. Falar um pouco da guerra fiscal, né? Fala um pouquinho para a gente. Começa, Pedro, ou eu? Fica à vontade. Então, vamos lá. Bom, essa decisão do Supremo, né, também concordo, né, assim, já começo falando que eu concordo com a decisão do Supremo, né, a questão que chegou lá para decidir na DI 3692, sobre se haveria necessidade de convênio do CONFAS para revogar um benefício não aprovado pelo CONFAS, né. O Supremo decidiu que a necessidade de revogação do sentido desse incentivo fiscal, ela somente pode ser invocada quando necessário o convênio, somente quando ele foi validamente concedido, né, na forma que a Constituição determina, né. O Estado de São Paulo tem uma limitação nesse sentido, lá numa lei estadual específica, que mesmo estando destacada a nota fiscal, o incentivo fiscal, mas se ele não foi aprovado pelo CONFAS, eles consideram que não se considera cobrado aquele ICMS, uma questão de não cumulatividade, e vai ser cobrado no estado de destino. Concordo totalmente, né, não tenho muito que comentar sobre isso, acho que a decisão foi perfeita, né, a relatoria da ministra Carmen Lúcia, acho que está bem tranquilo. 100% de acordo também, eu só chamo a atenção para também, a gente não mencionou esse julgamento aqui nesse rol de julgamentos que a gente listou, né? Foram tantos julgamentos aqui que, enfim, eu saí apanhando outros aqui, referente ao ICMS, e também teve o julgamento do estorno proporcional de crédito, quando se adquire uma mercadoria em que o estado de destino tem um incentivo que é unilateral. Isso é um julgamento também importante, porque alguns estados têm essa praxe, né, de você determinar que haja o estorno de crédito, ou mesmo glose 100% do crédito ali da empresa, enfim, um estorno parcial. Perfeito. E o STF julgou pela constitucionalidade da legislação estadual que prevê esse estorno. Julgamento importante também, repercute em algumas empresas, e a gente só tem que pontuar aí que muitos convênios unilaterais foram constitucionalizados, se assim eu posso dizer, após a Lei Complementar 160 e os convênios 190, se eu não me engano, do CONFAS. Então, é bom saber separar o joio do trigo. Mas ainda assim, e aí fica o questionamento se quando o incentivo, que foi unilateral, passou a ser constitucionalizado pela Lei Complementar 160, se ainda nessa hipótese vai haver essa questão do estorno, quando se tratar de um crédito presumido do PRODEP aqui do estado de Pernambuco, que abate ali 75% do ICMS. Então, só chama essa atenção que vai existir essa possibilidade e existe aí uma razão diferente, um distinguish aí do julgamento do Supremo para ser discutido. Então,
quem tem contribuído nesse tipo de situação pode ficar atento aí, que eu acho que existe tese ainda para você batalhar, principalmente porque muitos incentivos estaduais, ao menos o Estado de Pernambuco mandou uma lista imensa de decretos que eram unilaterais ali, que foram, de fato, constitucionalizados ali pelo CONFAZ. O professor Pedro Barreto vai tratar disso a fundo, Pedro, na aula dele, que eu devo inserir na plataforma daqui a uma semana, mais ou menos, e com certeza ele vai tratar também dessa decisão, né, do Supremo. Então, os alunos que estão acompanhando aí já podem esperar. Ó, Ricardo Varejão, outro craque, está aqui acompanhando a live. Por isso que a minha internet está tremendo aqui, Pedro. Mas aqui a minha mesa que está tremendo, na realidade. É impressionante. Está aqui, ó. No caso do Heitor, não entendo equivocada a decisão do STF, mas tem duas questões. Uma, ferida com a lei complementar, fere a prática, sei lá, a lei complementar 160, né? Esse ponto é importante, aqui o Varejão falou, eu esqueci de avisar, mas houve modulação dos efeitos para aquele Estado que não lavrou a auto-infração, ele não venha lavrar, mas ele também resguardou, ele fez aquela modulação que resguarda os direitos do Estado que já executou, fez alguma... Enfim, executou não, perdão, lavrou um auto de infração referente a esse tema, ele resguardou esse direito aí para aqueles estados, e o contribuinte que está nessa situação vai ser difícil reverter pelo simples argumento da inconstitucionalidade. Aí vai ter que partir para outra via ali de fundamento. Mas Varejão também trouxe essa questão do efeito prático com a lei complementar 160, que é verdade. E vindo de Varejão, fica realmente a mesa está balançando mais ainda. Varejão e Eduardo aqui, as pernas passando a tremer. É verdade. Eu sou fã dos dois, disse passagem. Também, com certeza. Lucas, vamos entrar aí na outra tese que você trouxe para a gente, né? E aí, dessa vez, finalmente, uma boa notícia, né, para os contribuintes, que é a incidência, a inconstitucionalidade, né, da incidência do salário maternidade na CPP, né? Ou seja, o salário maternidade não é uma verba indenizatória, não é isso? Na verdade, já não é uma verba remuneratória, né? Remuneratória, exatamente. Isso. O Supremo entendeu, né, que o salário maternidade não compõe o salário de contribuição, né? Acho que bem tranquilo a questão, porque o salário maternidade não é remuneração pelo trabalho, ele é um benefício previdenciário, né? O fato da empresa recolher e depois deduzir da base de cálculo das contribuições não desnatura a questão de ser um benefício previdenciário. Portanto, não há enquadramento no 195, inciso 1 da Constituição, que autoriza a incidência de contribuição previdenciária. Acho bem tranquilo o raciocínio, o Supremo está totalmente correto, né? E bem simples mesmo. Não sei se o Pedro tem alguma coisa para acrescentar. Não muito adicionar, não, mas eu já posso chamar o próximo link, que aí Varejão realmente domina muito essa tese, inclusive foi algo que a gente já discutiu no grupo lá do Direito Tributário 1, que o Lucas é administrador, que é do texto constitucional de férias. E aí a gente entra num problema, assim, não vou dizer problema, né? Mas pode surgir um problema para muitas empresas, problema ou um embaraço ou qualquer um contencioso, acho que talvez seja a palavra própria, porque essa questão do texto constitucional de férias existe no julgamento do STJ, repetitivo, que trata ela como uma verba indenizatória, e muitas empresas fizeram exclusão. Nunca recomendei eu como advogado, mas já vi muitas empresas, inclusive não propõem ação judicial porque já faziam essa exclusão de ofício. E hoje vai chegar um problema para essa empresa que não propôs ação judicial e retirou de ofício esse texto constitucional de férias, se a tese não for vencedora, que me parece uma fumaça muito grande do direito que vem se formando lá no STF, que ela deve ser desfavorável. E aí, voto do ministro Marco Aurélio, que geralmente tem uma posição favorável aos contribuintes, seguido por Alexandre de Moraes, propôs a tese de que é legítima a incidência da contribuição, analisou a fundo, e esse foi um dos pontos que a gente debateu no grupo, a natureza jurídica do texto constitucional de férias, e aí a gente ao menos eu fui um pouquinho crítico com relação a se seria possível a STF fazer esse tipo de análise em específica. Fernando Andrade, que é um advogado assim, muito craque aqui de Recife também, deu uma posição que para mim foi muito elucidativa e que depois
passei a refletir por outra forma, que é analisando o texto constitucional, ela está prevista na Constituição, logo o STF poderia fazer essa análise da natureza jurídica dela, embora o texto constitucional não seja mencionado ali nas hipóteses do artigo 195, inciso 1, a linha A, se eu não me engano. Então, foi discutido a essência jurídica dele, o STF debateu, disse que era uma verba habitual e remuneratória. Também, como eu falei no final, afastou a cobrança das férias indenizadas. É um ponto positivo, mas nesse ponto que também tem sua previsão constitucionalizada, mas com relação ao texto constitucional de férias, é algo que alguns contribuintes vão sentir. Eu não admiti que depois de um julgamento que teve em 2018 do Supremo, que foi referente a essa questão da habitualidade, 2019, perdão, do Supremo, que focou ali não mais em verbas de caráter indenizatório e remuneratório, eu acho que ele tem um novo panorama ali de habitualidade, ou seja, aquelas verbas que são cobradas habituais, elas devem estar na base de cálculo da folha ali da CPP. Quando o STF deu essa decisão, eu já passei a ficar muito receoso e um dos desembargadores do TRF da quinta região, ele modificou o entendimento da turma dele, que foi da quarta turma, o desembargador Rubens Canuto, um desembargador que tem um voto, um posicionamento muito forte aqui no estado de Pernambuco, e geralmente são posicionamentos muito bem fundamentados, e quando eu li o voto dele sobre esse tema, referente especificamente a verba texto constitucional de férias, que não era habitual, quer dizer, que ele era habitual, perdão, eu confesso que eu fiquei meio mais desconfiante da tese e não é à toa que está vindo aí um possível posicionamento desfavorável se até hoje não teve mais nenhum voto. Até então, até onde eu apanhei aqui, tinha um voto de Alexandre de Moraes e Marco Aurélio. Não sei se está tendo tanto julgamento e término de julgamento, eu não sei nem se vou terminar. Mas esse é o norte. Perfeito, Pedro. Só acrescentando, assim, eu particularmente, eu acho que essa verba é de natureza indenizatória, né? Eu tenho esse posicionamento até pelos precedentes anteriores do Supremo, tem um recurso extraordinário julgado no ano passado sobre isso, só que relaciona com a questão de provento de aposentadoria do servidor público, né? Então, eu entendo que realmente que isso não é natureza remuneratória, eu entendo que é verba indenizatória, primeiro que é um reforço financeiro para o gozo das férias, mas eu não entendo isso como contraprestação ao trabalho. Eu tenho esse entendimento particular. Né? Vamos aguardar o entendimento do Supremo nesse recurso extraordinário. Né? Temos um precedente favorável em relação aos proventos de aposentadoria do servidor público, né? Está lá no recurso extraordinário com repercussão geral 593.608. Mas a gente teve o Supremo não afetando os demais proventos ali, que são semelhantes aos servidores públicos do setor privado. Exato. Que a gente discutiu no grupo lá recentemente, que acho que você vai falar aí um pouquinho. Eu, inclusive, vou ter grupo, Lucas, depois. Bem simples, né? O Supremo entendeu, né, no tema 93, que não incidia contribuição previdenciária, né, sobre verbas que não seriam incorporáveis aos proventos de aposentadoria, né, e mencionando na tese fixada, inclusive o terço de férias, né, então, servidor público, talvez o mesmo raciocínio para o setor privado. Né, tenho esperanças, né, mas ciente dos votos já proferidos. Show de bola. Eu vi aqui que Vitor fez uma pergunta, mas eu me perdi, Vitor. Vitor é nosso aluno do curso. Ele botou aqui, senhores, qual o número da ADI? Me manda lá no WhatsApp, Vitor. É a 3692. 6192, né? 3692. 3692. Vou botar aí no chat, tá, Vitor? Então, qualquer coisa, qualquer dúvida que vocês tiverem em relação à live, pessoal que são nossos alunos que estão acompanhando aí, né? Manda lá no WhatsApp que eu vou depois encaminhar, né? Tanto para o Pedro como para o Lucas, que está lá no grupo, né? Lucas é nosso aluno também. Então é isso. Acho que a gente completou, né, a lista. Ou vocês querem separar mais dois aqui, é um ponto que eu achei interessante também, que é a constitucionalidade, e aqui é bem rápido, da legislação complementar que dispõe sobre direito à compensação de créditos. Isso aí é um ponto também, uma ferida nos contribuintes, que
vem tendo reiteradamente adiado o seu direito de crédito aos bens adquiridos para consumo, né? E aí o STF declarou que é constitucional as leis complementares que vêm adiando reiteradamente a previsão contida na Lei Complementar 87/96, que vai adiando a possibilidade de creditamento dos contribuintes desses produtos que são adquiridos a título de consumo final. Não havia ali uma violação ao princípio da não cumulatividade, visto que não seriam esses produtos utilizados para revenda, e pior, que aí existe um efeito cascata nessa segunda vertente da tese, que é, conforme o artigo 150, inciso 3, o princípio da anterioridade nonagesimal aplica-se somente para leis que instituam major tribúcio, não incidindo relativamente às normas que prorrogam a data do início da compensação do crédito tributário. Por que eu digo que isso existe no efeito cascata, né? Porque existe a discussão do reintegra, discussão que o STJ, salvo engano, inclusive, é favorável com relação a essas prorrogações ali e reduções do reintegra, né? Por se tratar de um benefício fiscal, se essa quantia que foi reduzida de um mês, quer dizer, de um ano para o outro, do ano 2015 para o ano 2016, se ela necessitaria, ou do ano 2015, do próprio ano 2015, se ela necessitaria respeitar a anterioridade nonagesimal. E aí, diante dessa norma, pode existir ali um fundamento favorável ao fisco em reflexo para outras teses. Pode surgir, porque ele está dizendo que, para incentivo fiscal, você pode ter a prorrogação ou a diminuição de incentivos sem que haja o respeito à anterioridade nonagesimal. Enfim, é um ponto que eu achei interessante comentar. E o outro foi da constitucionalidade da multa por ausência ou atraso da DCTF. A multa vai até 20%. Enfim, mas isso aí já imaginava, enfim, 20% do tributo, eu imaginava que podia ser ali constitucionalizada. Os contribuintes pleitearam aí por muito tempo ser contrário, mas vale a pena dar uma lida também no TRTO, dado esse conceito de não confisco aí que o STF pode estar vindo a adotar, e já adotou em algumas outras situações, né? Me parece que ele foi até um pouco alinhado com outros julgamentos que ele tinha tido. Mas, basicamente, eram esses julgamentos aí que eu tinha também separado junto com o Lucas. A gente fez um bom apurado aí, um apanhado interessante, e estamos abertos ao debate. Vamos só aguardar as próximas semanas aí. Quem sabe tem mais algumas novidades para a gente tratar. Eu não tenho dúvida. Do jeito que tá, né, o STF, meu amigo. Tudo que era de matéria tributária, eles estão passando na frente, né? Então, com certeza a gente vai ter uma live dessa daqui a 2 semanas, mais ou menos. Queria agradecer, Lucas, a tua proatividade, né? Quero fazer cada vez mais isso, né, de trazer os alunos para falar aqui com a gente. Acho que os alunos têm uma voz muito ativa na ITS como um todo, e para mim é uma honra e um grande orgulho, né, ter um aluno feito você. Então, primeiro, parabéns aí pela tua... Foi ideia sua, né, essa live. Queria agradecer também a Pedro, que está sempre à disposição, né, para a gente fazer aqui. Tudo que a gente chama, ele topa na hora. Então, além disso, né, eu queria também ressaltar aqui a atenção dele com os alunos, né? A gente recebe muita dúvida dos alunos e Pedro é um professor que faz questão de falar com eles, mesmo que o curso seja gravado, faz questão de falar com eles pelo WhatsApp, enfim. E sempre eu estou recebendo, Pedro, muito elogio em relação à tua comunicação com os alunos, né? Então, eu queria ressaltar isso em público aqui e te agradecer, né, pelo grande profissional que você é, e dizer que também estou muito feliz com essa tua postura, enfim. Obrigado aos dois, e dizer que essa live vai virar o primeiro podcast, né, da ITS. A gente vai criar o ITS Cast, e o primeiro episódio vai ser essa live. A gente vai retirar aqui do YouTube na sexta-feira, vai ficar apenas para os alunos lá na nossa plataforma, mas vai virar o primeiro episódio do ITS Cast. Então, sintam-se aí também. Eu vou enaltecer também aqui a presença de Eduardo, de Varejão, enfim, de diversas outras pessoas ali que participaram bastante da live. E são duas pessoas que eu particularmente admiro muito aqui no cenário pernambucano, e que foi só de tê-los aqui conosco, para mim é um prazer muito grande. A responsabilidade grande. Se fosse um pouquinho antes, talvez a perna estaria tremendo realmente. A gente brincou, mas isso é verdade. A gente tem que pontuar aqui.
E agradecer também a presença desses. É como se Pelé tivesse vendo Neymar jogar. Neymar, Lucas, né? Aqui eu já estou no nível mais jogador aqui. Gostei da comparação, Pedrão. Mandar um abraço aqui para a Pamela Rossini também, que é nossa aluna, está sempre acompanhando as lives. Então, Vitor Mori, também nosso aluno. Isabela Lisandro de Souza, nossa aluna também. Então, deixar um abraço aqui para todo mundo. Leonardo Fernandes, que eu vi lá no grupo, que está participando também. E agradecer principalmente a Lucas, né, que é o idealizador aqui dessa live, e dizer que as portas estão abertas, viu, Lucas? Vamos entrar em Goiás forte com você. Que isso. Eu quem agradeço, né? Apesar da ideia inicial tenha sido minha, né? Talvez com a necessidade de que eu senti de me comunicar mais, né? E perceber a relevância do tema para repassar para os colegas, eu realmente não conseguiria atingir todo mundo se não procurasse vocês dois, né? Fica aqui meu agradecimento ao Pedro também, essa questão realmente do cuidado com o aluno, né? Eu vou compartilhar algo. Há 2 semanas eu liguei para ele, né? Fiquei mais de 1 hora no telefone com ele aguentando o advogado goiano, falando porteira, e ele realmente, a gente trocou ideia muito legal sobre um assunto bem interessante, uma questão envolvendo um crédito otorgado de ICMS aqui em Goiás e tal. Me senti muito mais seguro para a ação judicial, não havia precedente favorável. A gente trocou uma ideia, como foi muito legal, agradeço aqui em público pela sua ajuda. Inclusive, conseguimos eliminar, não te falei isso, mas nós conseguimos eliminar a questão do crédito otorgado de ICMS, algo muito bom para as indústrias farmacêuticas aqui da região. Então, fica aqui meu agradecimento, uma honra estar aqui com vocês, dois monstros aqui do direito tributário, espero um dia estar muito próximo de vocês. Com certeza, amigo, será uma honra. Obrigado, Lucas, e Lucas também. Valeu. Muito obrigado aí pelos elogios. À disposição, sempre. Valeu, pessoal. Vou encerrar a live aqui e daqui a mais ou menos 2 semanas eu vou chamar vocês de novo para fazer outra. Um abraço a todos. Falou. Valeu, obrigado.